Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira, da Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, a série que traz notícias e informações a respeito de Portugal e não só sobre o ramo imobiliário, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as notícias aqui de Portugal, como que estão as coisas, uma bomba que veio parar aqui no país e tudo isso depois da vinheta. Bora lá! Então, pessoal, é duro, mas tivemos uma notícia hoje que, infelizmente, algumas vacinas que estavam destinadas, e algumas não, era um lote bem grande, eram milhões de vacinas que iam vir aqui para Portugal, da Johnson & Johnson, foram paralisadas. Isso porque lá nos Estados Unidos o FDA, o órgão que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, decidiu parar, interromper toda a vacinação que fosse feita com as vacinas da Johnson & Johnson, por causa do mesmo caso que está acontecendo da AstraZeneca, aqueles problemas de coágulo no sangue e por isso a pessoa veio a óbito. Interessante é que lá nos Estados Unidos, aqui na Europa, se eu não me engano, num país, 7 pessoas morreram no universo de não sei quantas milhões vacinadas. E isso representou 0,0000 alguma coisa de problema, ou seja, os meios validam os fins, negócio assim. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que eles mesmos assim decidiram por interromper. Lá hoje está com 0,00008 de problema detectado, foram pouquíssimos casos, mas por prevenção já decidiram. E como eles tiveram esse histórico de ver aqui na Europa a AstraZeneca acontecendo a mesma coisa, eles decidiram interromper e sobrou aqui para a Europa. A Europa inteira também decidiu paralisar os processos com a vacina da Johnson & Johnson. Então a gente já tinha aqui uma vacinação um pouco, um tanto quanto lenta. A gente esperava agora, porque ia receber hoje, terça-feira, desculpa o soluço, ia receber hoje, terça-feira, um lote da Johnson & Johnson com muita vacina, e isso era previsto dar uma acelerada no processo e a gente vai segurar um pouquinho. Mas, infelizmente, também não é a única notícia ruim. Eu vou dar uma pausa para poder ler a matéria, pegar a matéria e passar ela para vocês mais na íntegra, porque realmente a história não é boa. Vamos lá? Vou colocar aqui, eu coloquei o computador bem próximo aqui para eu conseguir ler e tentar manter o olhar aqui para a câmera, pessoal. Mas olha só, a União Europeia insta países a manterem limitação às chegadas não essenciais do Brasil. É o título da matéria no jornal Mundo ao Minuto, de hoje, 1h aqui em Portugal. Na continuação da chamada vem aqui, a Comissão Europeia aconselhou hoje fortemente até entre aspas ali, os Estados-membros da União Europeia a manterem as limitações às viagens não essenciais do Brasil devido à propagação de novas variantes do SARS-CoV-2, pedindo rastreios mais rigorosos para eventuais viajantes. A matéria chamou a atenção num caso específico que eu já citei nos 3, 4 vídeos para trás. Você vê que eu estou meio adiantado sobre essa questão. Foi detectado pela Fiocruz, eu falei isso, de uma nova possível variante. Ainda não está carimbado ali certinho, mas parece que a Fiocruz descobriu uma outra variante mais perigosa ainda do que as outras todas, porque ela é uma junção da variante do Reino Unido, da africana e da Amazônia. Ou seja, ela pegou o que cada uma tem de melhor e se juntou ali para se formar um Megazord. Quem é um pouquinho mais velho aí, lembra daqueles desenhos do Jaspion, dos Power Rangers, que
que tinha os bonequinhos individualizados, quando eles se juntavam, virava um monstro gigantesco, né? A referência não era para estar rindo, mas e pelo contrário, né, é muito triste, mas é a verdade. Virou um monstro gigantesco por causa de uma má administração. E vou falar má administração da população brasileira, tá, gente? Frisando isso, população brasileira. Eu não entro em méritos aqui de política no meu canal, eu não gosto de me associar a ideias de direita, de esquerda, de centro e tudo mais, até porque no Brasil tudo é roubalheira mesmo, tanto direita quanto esquerda, é só roubo. Agora, é aquilo que eu sempre falei, eu não preciso de um presidente, de um governador ou de um prefeito para falar o que é bom para a minha saúde. Eu sei que o distanciamento social é importante, eu sei que usar máscara é importante, então eu devo fazer isso, por mais que A, B ou C fale o contrário. E isso é o que a gente não vê no Brasil e por isso a gente vê a situação como está. Maior a quantidade de casos, maior facilidade, maior tempo de vida, digamos assim, o vírus tem para poder continuar propagando e por isso evoluir, né? Se o número de casos fossem pequenos, a evolução do vírus ela poderia sim acontecer, mas a níveis muito mais lentos, e isso significaria tempo para as vacinas se desenvolverem, terem estudos e tudo mais. Como está sendo tudo de uma forma tão bagunçada, o vírus se desenvolve tão rapidamente que a gente ainda nem tem vacina direito e já tem variante que as vacinas não se dão tão bem com elas, né? Então é um exemplo da confusão que o Brasil está armando, não só para ele, como para o mundo todo, porque isso vai gerando problemas de ordem significativamente grande no mundo todo, né? E a gente vê o Brasil agora sendo fortemente aconselhado a ficar restritozinho lá no cantinho do castigo, não tendo a população brasileira, entre aspas, direito de passear, de viajar, de se mudar de país, porque eles não estão sendo bem vistos por conta da pandemia. Até porque, como eu já falei, né, aqui a imigração, você tem que ficar 14 dias de isolamento profilático, mas é algo complicado, né, porque você não tem um guarda para cada pessoa que chega, né? Então a pessoa pode chegar com o vírus e aí acabar contaminando o outro, porque aqueles 14 dias de isolamento não vão ser 100% seguidos e não tem como ser 100% vigiado, monitorado, né? Então acaba que excluir a possibilidade do voo fica sendo o melhor caminho. E isso complica demais para quem quer realizar um sonho, complica demais porque a gente vai ver a balança comercial sofrendo novamente um baque. Provavelmente essa notícia vai fazer com que as bolsas dê uma descapitalizada, vai fazer o real disparar de novo. Pode ser uma situação complicadíssima, principalmente para quem deseja migrar aqui para Portugal e tem aqui no canal da Oliveira Imóveis uma fonte de informação. E gente, olha só, aqui na matéria fala assim, a ideia é que as viagens só sejam permitidas por razões essenciais e ainda assim os viajantes devem ser submetidos a rastreios mais rigorosos quando regressarem dessas regiões, como quarentena obrigatória e testagem. Ou seja, o que a União Europeia está tentando fazer? É acabar com o isolamento profilático, que é aquele, né, que fica ali e tal, e a pessoa pode sair para ir no supermercado ou alguma coisa mais essencial e passar a fazer um isolamento obrigatório. Obrigatório esse que o Reino Unido fez, exigiu, todo mundo que chegava tinha que ficar num hotel que eles prepararam, né? Eles pegaram um hotel lá e prepararam a estrutura do hotel para justamente receber quem chegava do aeroporto, e a pessoa ficava ali por 14 dias tendo que pagar, se eu não me engano, 2.000 libras de hospedagem nesses 14 dias, ou seja, o custo fica caríssimo e a pessoa automaticamente desiste da viagem, né? Porque fica uma coisa totalmente
é inviável, né? A verdade é essa, fica inviável uma situação como essa. Já aqui em Portugal, a gente está vendo as coisas num momento muito bom. A gente teve nos números da DGS quase 800 casos que foram curados, né, nas últimas 24 horas. Pouco mais de 400 casos foram descobertos, ou seja, ficou um saldo positivo de quase 400 casos a menos no país, no globo, né, no total, né, e só, se eu não me engano, deixa eu até olhar aqui, só 5 mortes para o cenário do país. Então, Portugal vem se controlando, embora a taxa de transmissão, aquela famosa RT, chegou já a passar o número 1. Eu fui falando que lá no início de fevereiro estava 0,64, no início de março estava 0,84, no final de março, iníciozinho de abril, estava 0,94, e agora ela já passou de 1, tá 1,02, e aí começa uma fase mais crítica da análise do desconfinamento, que até então vinha sendo tratado como algo a ser considerado de fato, e já se começa a ter gente falando para segurar as rédeas de novo, porque o pessoal aproveitou que foram acabando as limitações e foram exagerando, inclusive, nos passeios, nas saídas e tudo mais, porque, de fato, já estava todo mundo cansado de ficar só em casa parado, infelizmente, não é mesmo? Mas vamos lá para mais uma notícia, que a gente tem mais uma notícia para dar também. A última notícia, pessoal, é sobre justamente a continuidade desse assunto dos voos, né? Que é já a França tomando uma atitude sobre essa recomendação. A França automaticamente já pegou a fala que era melhor a gente controlar os voos que vinham do Brasil, infelizmente, e a França já foi lá e falou, quer saber? Então, se é recomendável, a gente já vai executar. E saiu no jornal Le Monde, um dos principais jornais da França, que, lendo a matéria, França suspende até segunda ordem todos os voos entre Brasil e França. O anúncio foi feito por Jean Castex, que é o primeiro-ministro francês, né? Ele colocou aqui que foi feito o aviso na Assembleia Nacional e a medida responde às preocupações relacionadas à variante da Covid-19 que surgiu no Brasil e que piorou a situação de saúde no país. Ou seja, ele bateu na mesma tecla que eu bati semana passada ou há 2 semanas atrás sobre essa nova variante que a Fiocruz detectou aí no país. E, gente, infelizmente é isso, não tem como falar diferente. A gente está no Brasil entregue não sei a quem, porque acho que nem até Deus está difícil de ajudar, porque a gente tem aí um capetinha dificultando demais as coisas e a gente acaba tendo que rir para não chorar. Essa é a verdade. E, de novo, eu falo capetinha nos 3 poderes, tá? Municipal, estadual e federal, independente do estado que você está, independente do partido que você tem de coração, porque isso era uma decisão que todo mundo tinha que ter própria para si, né? Num ato de civismo, num ato de honestidade e de amor ao próximo, mas infelizmente em grande volume, em grande escala, a gente não percebeu isso no Brasil. Claro, eu estou falando aqui de uma forma geral, porque é o que a gente percebe de uma forma geral, mas a gente sabe que existem muitos brasileiros, muitas brasileiras que sim respeitam o isolamento, que sim utilizam-se de máscaras, de álcool em gel, de proteção de alguma forma, mas no coletivo, infelizmente, não tem dado muito certo. Parece que tem mais gente para piorar do que gente para ajudar, e isso está causando o que está causando, não é mesmo? Pessoal, espero ter trazido novidades a respeito daqui
dado um pouco de visão para vocês daí, existia uma ideia muito grande da gente ter os voos voltando, né? E eu falei isso, se eu não me engano, no vídeo passado ou no vídeo retrasado sobre isso, mas ponderei justamente a questão da nova variante que a Fiocruz está detectando, que poderia ser um entrave e tá aí, virou de fato um entrave, né? Eu não sou mãe de Ná, eu não tenho bola de cristal, mas estava desenhado essa questão, essa possibilidade da Europa não ver chances de trazer um brasileiro para cá, porque a situação está crítica. A gente viu que, mesmo que tenha teste de Covid com 72 horas antes, mesmo que tenha cuidados, o vírus pode passar de alguma forma, porque a pessoa vai lá, faz o exame, mas dentro dessas 72 horas ela pode então vir a ter contato com alguém e aí ela passa a ser uma infectada. Então o exame ele traz ali um alívio, mas ele não é 100%, não é mesmo? Então o isolamento e cancelar a chance da pessoa vir aqui para Portugal acaba sendo o principal controle sobre a doença. Agora, última fala a todos que são meus clientes e que já estão com o imóvel ou comprado ou arrendado em Portugal e que me assistem aqui no canal. Peguem suas coisas e venham agora, porque pode ser complicado embarcar daqui a 4, 5, uma semana, né, 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, pode virar insustentável conseguir embarcar aqui para a Europa, tendo visto, tendo cidadania, tendo o que for, pode ser muito complicado embarcar aqui para a Europa, beleza? Então venham, quanto antes, beleza? Gente, espero ter trazido um pouco mais de informação, desejo a todos uma ótima semana, até quinta-feira, fiquem com Deus e tchau, tchau!